O vídeo de hoje serve para quem está começando do básico de programação até para quem já tem um conhecimento bem consolidado de JavaScript, pois nós vamos ver uma função muito útil, a função de ordenação, do seu uso mais básico até um uso relativamente sofisticado. O uso básico seria algo do tipo: eu tenho uma lista, por exemplo, de nomes e eu faço nomes.sort. O que acontece? Ele ordena em ordem alfabética o meu array de nomes. E o que seria um uso avançado? Vamos dizer que eu tenha aqui o cadastro, que tem nomes e idade, e eu tenho uma função como essa aqui, ordena, calma, e faço algo como isso aqui, cadastros.sort, ordena pelo nome, e ele me ordena pelo nome. Ou ordena pela idade, e ele vai me ordenar pela idade, e agora vem em ordem de idade. Bom, nós vamos ver desde começar por isto aqui até chegar nesta função de ordenação. Vamos ver tudo passo a passo, com calma, e vocês vão ver que tudo é fácil quando bem explicado e quando bem entendido. Então vamos começar nossa aula de hoje. Nós vamos começar, como sempre começamos, todas as noites. Além de tentar conquistar o mundo, nós entramos no Chrome e digitamos about blank. E vocês devem fazer o mesmo. Digitar about blank. Clicar com o botão direito inspecionar e clicar aqui em console. Ou seja, repetir exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo, sim. E vamos fazer de novo aquilo que eu mostrei, só que agora com mais calma. Let nomes é igual a, por exemplo, Carlos, Alberto, vírgula, João, vírgula, Pedro, Maria. Os mais atentos podem ter visto que eu botei aspas duplas aqui. Tanto faz, mas é que se eu boto aspas duplas, eu tenho que fechar com aspas duplas. Então, isto é um array, ou seja, eu tenho 5 elementos aqui: o Carlos, Alberto, João, Pedro e Maria. Só que eles não estão ordenados. Se eu for, por exemplo, colocar nomes de 0, vai vir o Carlos. Nomes de 1, vai vir o Alberto. Eu posso varrer esse array. Tem várias formas. Por exemplo, a forma mais tradicional de todas, for let i igual a 0 e menor que nomes.length e mais. Então, esta é a forma mais tradicional de varrer um array. Nem é assunto da aula de hoje, mas vale a pena colocar. E eu tenho, por exemplo, console.log, que vai me colocar aqui no console o quê? O nomes de i. Ou seja, ele vai dar o nomes de 0, o nomes de 1, de 2, de 3 e de 4. Chama-se a isso varrer um array. Só que o que eu tenho? Eles não estão ordenados. Pois bem, existe uma função para arrays chamada sort. Eu faço assim, nomes.sort, certo? Ele ordena. Então, quando eu faço nomes.sort, vem o array ordenado. Como ela retorna um array, eu posso colocar, por exemplo, nomes ordenados é igual a nomes.sort. Então, agora, nomes ordenados é o mesmo array, só que ordenado. Então, por exemplo, naquilo que eu fiz antes aqui, se eu colocar nomes ordenados.length e nomes ordenados de i, o que acontece? Ele exibe eles em ordem, porque o array nomes ordenados é igual ao array nomes, só que ordenados. Então, um array, a função, quando eu chamo a função, na verdade, o método sort, para um array, ele retorna esse array ordenado. Fácil de usar, né? Eu tenho um array, eu simplesmente digito array.sort, abre parênteses, fecha parênteses, retorna o array ordenado. Esse é o uso simples dele. Mas agora vamos começar a complicar um pouco. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que não seja um array de nomes. Digamos que seja um array de números. Let números é igual a 10,7,3,15,30. Certo? É um array de números. É um array também? Sim. Tem o método sort também? Claro que tem. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui números.sort.
vai funcionar em termos? Ele vai funcionar no sentido que ele vai dar um resultado. Mas ele não retornou os números em ordem crescente. Por que ele não retornou os números em ordem crescente? Porque o sort pega todos os elementos de um array, transforma em strings e ordena. Se isso fosse strings, estaria ordenado. 1, 0, 1, 5, depois o 3, depois o 3, 0, depois o 7. Mas números não se ordena dessa forma. Como fazemos então? Fazemos da seguinte lógica. O sort, ele pode receber um parâmetro. Se ele não recebe nenhum parâmetro, ele ordena os elementos do array em ordem alfabética. Se ele recebe uma função, se ele recebe um parâmetro, este parâmetro é uma função que recebe 2 elementos e retorna um número positivo, 0 ou negativo na comparação desses 2 elementos. Tá? Falei grego? Mais fácil, eu sempre prefiro, é demonstrar. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma função que recebe 2 elementos. Eu vou primeiro criar da forma mais natural, mais tradicional que existe. Function. Function ordena. Recebe 2 parâmetros. Então, eu estou criando uma função que recebe A e B. Esta função, se A for maior que B, vai retornar 1. Se A for menor que B, vai retornar menos 1. Se os dois forem iguais, vai retornar 0. Esta é a função que eu vou chamar para o sort e ele vai usar. Se for maior do que 0, ele vai considerar que o A é maior que o B. Se for menor do que o 0, ele vai considerar que o A é menor que o B, e senão ele vai considerar que os dois são iguais. E ele vai usar isto na ordenação de todos os elementos. Então, primeiro, como que eu faço a função? If A maior que B, retorne 1. Ou seja, se o parâmetro A for maior que o parâmetro B, ele vai retornar 1. Ele só vem para a linha de baixo se A não for maior do que B. Porque quando ele retorna, ele sai da função. Então, se A for maior que B, ele vai retornar 1 e vai sair da função. Ele não executa o resto. Mas se ele executar o resto, if A menor do que B, retorne menos 1. E, finalmente, retorne 0. Quando que ele vai retornar 0? Quando ele não entrar aqui, ou seja, quando A não for maior do que B. E quando ele não entrar aqui, ou seja, o A não for menor do que B. E aí ele retorna 0. Esta é a função ordena. Ordena de 10,1, retorna 1. Ordena de 10,10, retorna 0. Ordena de 1,10, retorna menos 1. Esta é a função ordena. Se eu passo ela para o sort, ele usa essa função para saber quem é maior e quem é menor, e aí ordenar de acordo com a função. Logo, números.sort ordena, e observa, eu não estou colocando aqui A, B, ou se eu colocasse alguma coisa aqui, eu estaria executando a função ordena. Eu não estou executando a função ordena, eu estou dizendo para o sort para usar a função ordena. Eu estou passando a função como parâmetro. E o sort vai usar esta função, ele é que vai chamar a função, ele vai usar esta função para ordenar os vários elementos e saber quem é maior, quem é menor. Números.sort usando ordena, retornou isso aqui. Se eu fizesse invertido, por exemplo, se eu fizer um ordena i e dissesse que quando A é maior que B retorna menos 1 e quando A é menor que B retorna 1, ou seja, se retornasse o inverso, desculpe, ordena inverso, eu olhei uma, tá, ordena inverso, ele faz do maior ao menor. Muito bem. Agora, esta função aqui é que quem olhar o código de vocês e olhar vocês escrevendo esta função aqui, vai pensar, ah, esse é um carinha que saiu de uma faculdade. Porque não é assim que se cria funções hoje em dia. Como não? Nós temos formas melhores de criar funções. Uma questão. Primeiro, nós podemos usar um arrow function. Certo? E nós podemos colocar o arrow function, inclusive, aqui dentro. Podemos colocar a função aqui dentro também. Então, olha só.
números.sort, nós podemos... O que é um arrow function? Um arrow function é uma outra maneira de criar funções, mas nós vamos ver que fica mais fácil a sintaxe daqui a pouquinho, em que, em vez de tu criar um function, tu usa uma flechinha e do lado esquerdo tu tem os parâmetros e do lado direito tem o que seria o corpo da função. Então, flechinha, lado esquerdo do A, B. Lado direito, isto aqui. Certo? Então, eu estou aqui, números.sort, e estou dizendo A, B é os parâmetros da arrow function e o corpo é isso aqui. Só que eu vou botar o original, né? 1 e menos 1. Está aqui, ele ordenou, e eu usei o arrow function. Mas agora vamos ver a outra coisa, vamos continuar melhorando. Esta é uma situação em que é melhor usar o que se chama do operador ternário. O que é o operador ternário? É um tipo de if. É um if que quando você faz uma comparação, por exemplo, 10 maior que 3, é verdade? É verdade. Eu posso fazer if 10 maior que 3. Mas eu posso botar aqui uma interrogação e posso aqui retornar qualquer coisa. Por exemplo, 1, 2 pontos, menos 1. 10 maior que 3, se você olhar ali embaixo, já está, ele retorna 1. Se eu fizer 3 maior que 10, interrogação, 1, 2 pontos, menos 1, como é falso, ele entra no 2 pontos. Então, a sintaxe do operador ternário é um teste, um booleano, posso até dizer um booleano, interrogação, retorna isso aqui se for verdadeiro, 2 pontos, retorna isso aqui se for falso, certo? Este é o operador ternário, interrogação e 2 pontos. O teste, interrogação, um retorno, 2 pontos, o outro retorno. Por que que isso é útil? Porque isso nos permite, por exemplo, fazer aqui, em vez disso, eu boto return A maior que B, se A maior que B, interrogação 1. 2 pontos, menos 1. Não, depende. 2 pontos, se A menor que B. Ok, A menor que B, novo operador ternário, interrogação, menos 1, 2 pontos, 0. Então, este aqui é a mesma coisa que essas 3 linhas de código. A maior que B, interrogação. Então, vai vir uma coisa na interrogação e vai vir uma coisa no 2 pontos. Na interrogação é 1. Então, se A maior que B, ele retorna 1. No 2 pontos, é outro operador ternário, que se A menor que B, retorna menos 1, se não 0. Então, ficou assim. E funciona também. Bom, e aí vamos a uma das vantagens das simplificações do operador, da função arrow. Quando é só uma linha de código, na verdade isso aqui tudo é uma linha só, é um comando só, eu posso não ter as chaves e não ter o return. Então eu posso fazer simplesmente isto aqui. O números.ordene para A, B, se A maior que B, interrogação 1, se não, para A menor que B, se A menor que B, interrogação menos 1, se não 0. E eu tenho a ordenação de números usando uma forma mais sofisticada. Isso significa o seguinte, isso significa na prática, para quem quer entrar no mercado de programação, que se tiver uma questão de ordenação em JavaScript e um candidato fizer essa coisa, se o primeiro candidato mandar ordenar os números e ele ordenar em ordem alfabética, como eu fiz lá em cima só para mostrar que não funcionava, o segundo fizer uma função com if, com return e um sort chamando função, e o terceiro mostrar este código, quem será que eles vão contratar? Mas vamos adiante. Vamos agora dizer que um array mais complexo do que esse, certo? Vamos dizer que é este array aqui, o cadastros. Cadastros, nome, idade, nome, idade. Isso significa o seguinte, cadastros 0, isso aqui é uma estrutura muito comum, que é um array de objetos literais.
Vamos dizer que eu não tenho um array dos nomes e um array que talvez fosse das idades. Vamos dizer que eu quero deixar tudo junto. Eu tenho um array dos cadastros e para cada cadastro eu tenho o nome e a idade. Eu posso acessar assim, cadastro 0.nome, cadastro 0.idade. Esta é a forma, digamos, mais tradicional de acessar um objeto literal. Então, cadastro 0, eu estou pegando ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, eu estou pegando cada elemento do meu array e ponto. Só que existe uma outra forma menos tradicional, mas essencial para certos casos, que é a seguinte. Eu também posso acessar assim. Pois bem, então vamos fazer uma ordenação por nome. Vamos fazer uma ordenação de cadastros por idade. Num primeiro momento, não parece tão difícil. Eu posso criar funções, eu posso fazer isso, mas eu posso fazer aqui dentro do arrow function. Eu posso, por exemplo, vamos ordenar cadastros.sort. Cadastros.sort. Só que para o A e o B eu digo que é A.nome maior que B.nome, senão A.nome menor que B.nome. E eu tenho o quê? Eu tenho a ordenação de cadastros em ordem alfabética. Ou eu posso ter o B, A.idade, só que lembre-se, eu também posso escrever assim. A idade, B, em vez de ponto idade, eu posso escrever desse jeito. A idade, opa, e B, idade. O que que ele vai fazer? Mesma coisa que se eu botasse ponto, ele ordena pela idade. Muito bem. E agora já passou pelo básico, e aí chegamos numa ordenação avançada. Estou ordenando uma estrutura complexa por uma função arrow, em que eu passo os parâmetros dentro da função e faço o teste usando o operador ternário para retornar 1, menos 1 ou 0. Vamos agora ao avançadíssimo. O que é o avançadíssimo? Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer por partes a etapa final, porque é avançadíssima. Eu vou criar uma função arrow que nem essa aqui. A flechinha B, não, que nem esta aqui, a básica. Certo? Esta função. Só que eu vou dar um nome para ela. Como é que eu dou um nome? Eu não dou um nome. As funções arrow não têm nome. Mas uma função, assim como eu chamo uma função, passando uma função com parâmetro, eu também posso atribuir a uma variável a função, não o retorno da função, a própria função. Eu posso dizer que f1 recebe uma função com 2 parâmetros, que é esta aqui. Significa que agora eu dei um nome para essa função, em certo sentido. Eu criei uma variável que f1 10,3, 1, f1 3,10, menos 1. f1 faz aquela função. É a mesma coisa que se eu dissesse function f1 de a, b. Não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido. Return tal coisa. Tudo bem. Ok, f1 3,10. Isso significa o seguinte. Naquele números, eu poderia números.sort f1. Certo? Agora, f1 não me resolve. Por que não me resolve? Porque eu preciso fazer a, b, eu preciso fazer a nome, bnome. A nome, bnome, ou a idade. Então agora eu vou criar duas funções. A let fnome é igual ao quê? A esse. E eu vou usar aqui a anotação nome, bnome, a nome, b nome, certo? Então é uma função que recebe a e b e compara o a nome com o b nome. Logo, se eu fizer o
cadastros, ponto, sorte, fnome, eu tenho Alberto Carlos. Só que aí, se eu quiser fazer o idade, eu vou ter que criar uma função fidade, e se eu tivesse n parâmetros, eu teria que criar uma função para cada um. E ainda assim não é genérico, porque se alguém trouxer um outro cadastro, eu vou ter que criar o quê? Uma nova função para os campos dos objetos literais, valores dos objetos literais daquele outro cadastro. Não é prático. Ah, eu vou ter um fnome, um fidade, um f sei lá o quê. O que a gente vai fazer? A gente vai parametrizar isso, a gente vai criar uma função, olha só, let ordena 2 é igual. Ela recebe o quê? Ela recebe um nome, certo? Tudo bem, ela recebe um nome. Que vai ser nome, que vai ser idade. Vamos chamar de campo, para não confundir. O campo talvez seja nome, o campo talvez seja idade. E o que ela vai retornar? Ela vai retornar o seguinte. Só que não vamos chamar de fnome agora, né? Vamos chamar de f1 só, né? Mas não, ela não vai receber a de nome. Ela vai receber a de campo. Que pode ser nome. E o que eu vou retornar? Eu vou retornar o quê? F1. Eu vou retornar a função. Ordena 2 recebe, por exemplo, digamos que ordena 2 recebe esse nome. O que ela vai retornar? Ela vai retornar uma função que recebe A e B e que retorna A nome maior que B nome, A nome menor que B nome. Se campo for idade, ele vai retornar uma função que retorna 2 parâmetros, que é o A de idade, B de idade, etc. Então, agora, quando eu for lá e fizer o cadastros.sorte, eu vou fazer o cadastro.sorte, eu tenho que enviar para ele uma função com 2 parâmetros. Ok? Eu vou retornar, eu vou passar uma função com 2 parâmetros, porque eu vou chamar ordena 2, que recebe, por exemplo, nome, e vai retornar um F1, vai retornar uma função. O retorno de ordena 2 de nome é uma função que recebe 2 parâmetros e que faz essa comparação. Alberto Carlos. E se eu chamar esse cadastro.sorte de idade, ele vai fazer de idade. E já que estamos aqui, por que eu preciso botar um let F1 e return F1? Eu posso fazer um ordena 3 é igual a return F1. Mas se é F1, eu não preciso nem do F1. Returne diretamente a função. Então, agora, a mesma coisa. Um ordena 3 pode ser aqui ordena 3. Ordena 3 ordenou por idade. E eu posso ter um ordena 4, que é o quê? O ordena 4, eu tiro as chaves, porque agora é só e o return, porque agora é só um comando. Chegamos no final. Eu tenho uma linha que deveria parecer alienígena no primeiro momento, mas agora indo passo a passo, nada mais é do que uma função que retorna a função de ordenação. Eu passo para ele o campo que eu quero usar e ele retorna a função de ordenação que recebe 2 parâmetros e que faz o cálculo de acordo com o campo que eu passei. E eu agora fiz esse tipo de solução. Imagine que você está numa entrevista de emprego e alguém passa uma estrutura como essa e diz, ordena por idade. Tá? E aí você faz essas 2 linhas de código aqui. Eu acho que você está empregado. Simples assim. Porque eu acho que todos os outros vão fazer N outras soluções, algumas vão dar certo, algumas vão dar errado, mas eu duvido que muita gente traga uma solução com esse nível de sofisticação e flexibilidade. O que você faz agora?
Ah, mas qual é a chance de cair uma função de ordenação? Mas isso é só um exemplo. Você tem que todos os dias praticar, todos os dias aprender coisas para isso se tornar natural e você, na mesma hora, criar uma solução desse tipo, de tanto que você já criou soluções. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se, marque o sininho, comente, sugira novas ideias. E aqui ao final, o que eu tenho? Eu tenho vídeos e playlists que mostram a função arrow, que mostram as coisas avançadas aqui, e também outra playlist que mostra o básico. Então convido que você assista esses vídeos que estão aparecendo aqui, porque isso também ajuda o nosso canal. Muito obrigado!